Depois, daqui a pouco eu vou começar a aula, aí depois a gente pode continuar pelo WhatsApp. Ou, quando terminar a aula, se não for até muito tarde, a gente pode deixar para o final da aula. Tá? É isso, Guilherme. Continuar com preparações de álcools. Tá? Continuar naquele arquivo do PowerPoint que eu estava usando semana passada.
Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Mais ninguém vai aparecer aí? Só as duas hoje que vão ter contato aí comigo? E a Rosana, agora 3. Estou aqui com um pouco de tosse, tá? Sinusite. Então, vocês vão ver que tem horas que eu vou parar de falar para respirar. Estou com um pouquinho aí de falta de ar por conta da sinusite. Dificuldade em respirar. Pelo amor de Deus, hein, Pandinê? Pelo amor de Deus, hein? Pelo seio nasal congestionado, tá? Eu já comecei a tomar medicamento ontem e vou tomar hoje uma outra injeção de corticoide que vai me fazer melhorar, pelo menos vai desinchar aqui para eu poder respirar melhor, tá? Não tenho febre, não tenho nada de errado, é simplesmente uma sinusite mesmo, tá? Então vamos lá, alguém mais para aparecer? A gente interagir? Tá todo mundo com vergonha aí? Só o Guilherme eu sei que não tem câmera. Eu consigo ver aqui, um por um, o Guilherme eu vejo que não tem câmera à disposição. Tá? Eu vou continuar da onde nós paramos a aula passada, em preparações de álcoois. Faltam 2 métodos apenas para preparações de álcoois, para a gente terminar. E aí depois, no final dessas preparações, tem uma comparação rápida entre SN1 e SN2, tá? Então, até o momento, nós já falamos algumas vezes sobre reações de SN2, né? Mas até o momento eu não falei nada sobre reação SN1. Então, eu vou comentar um pouquinho dessa diferença de SN2 e SN1. Então, lembrando, SN2 e SN1 é um tipo de mecanismo, tá? SN2 e SN1 não é uma reação, não é específico para álcool. SN1 e SN2 são tipos de mecanismos. Aparecem principalmente em reações de álcoois, haletos de alquila, éteres, epóxidos, tá? Ela não é uma reação, é um tipo de mecanismo. E aí a gente vai, vamos ver se vai dar tempo, se possível, finalizar a aula de hoje, terminando com SN1 e SN2. E aí, a partir da próxima semana, nós continuamos com as reações de álcoois. Não sei se vocês perceberam, eu já coloquei lá no material didático, e mandei também para o AVA, reações de álcoois, que eu fiz à mão e escaneei. Vocês já pegaram isso no material didático? Pegaram? Então tá. Então esse é o material para a nossa sequência depois de hoje, tá? Eu achei mais fácil fazer à mão do que fazer tudo no PowerPoint. O PowerPoint é muito trabalhoso porque o PowerPoint fica travando. Não sei por que a versão que eu tenho aqui, ela trava o tempo todo. E aí eu não consigo montar a aula, tá? Por isso que eu fiz à mão, até fica um pouco mais parecido com a minha lousa. Fica do jeito que eu gosto de fazer na lousa, tá? Semana que vem a gente tem um novo feriado. Não sei se vocês lembram. Ficou melhor assim feito à mão, Guilherme? É isso? Tomara que a mão fique melhor. A intenção era essa, melhorar fazendo à mão. Ficar mais próximo com a lousa do que com a aula pronta. Eu fiz esse teste com o PowerPoint para ver como é que ia ser, mas eu gostei mais de ter feito à mão. É óbvio que me dá um baita trabalho fazer aquilo tudo à mão, mas se fica melhor, se vocês estão me dando essa devolutiva, se fica melhor, eu prefiro que seja melhor para vocês. Tá? Eu sento lá e fico lá fazendo à mão, não tem problema nenhum. Então, vamos seguir assim enquanto isso durar, tá? Semana que vem, terça-feira é feriado. E segunda é emenda de feriado. Então, semana que vem a gente tem aula, quarta, quinta e sexta. Até então, eu não estou usando o Zoom às quintas-feiras, porque o Zoom é o dia de aula de laboratório. Então, a gente vem para o Zoom às terças e eu fico a quinta-feira de plantão no AVA, tá? Fico à disposição. Semana que vem, como a gente não vai ter aula terça, que é feriado, e o diurno vai ter aula, porque a aula deles é quinta, eu vou marcar a nossa aula no Zoom para quinta-noite, tá? Eu vou falar para a Bárbara escolher se ela quer entrar antes ou depois, às 7 ou às 9. Ela escolhe o horário dela e eu entro na sequência. Tá? Então, se ela entrar às 7, eu entro às 9, que eu acho que ela dá aula mais cedo para vocês e eu dou aula a noite inteira, tá? Então, semana que vem fica na quinta,
para suprir a falta da aula de terça-feira. Assim, o noturno não fica atrasado em relação ao diurno. Tá? Eu preciso chegar no mesmo ponto com vocês. E nessa quinta eu vou igualar. Então, para a semana que vem, para vocês não ficarem atrasados, a gente entra na quinta aqui no Zoom. Tá bom? Então, esses eram os recados antes da gente começar, antes da gente continuar a nossa aula da semana passada. Eu vou colocar aqui a tela do meu micro, com a apresentação em PowerPoint. Estão vendo a minha tela? Sim ou não? Sim? Estão vendo a tela? Então, tá. Agora eu não consigo ver o chat, tá, pessoal? Então, assim, eu só estou vendo na minha tela Rosana, Ana Beatriz e Letícia Nogales. Então, se vocês fizerem um ok, um sim, eu já estou vendo vocês três. Vocês ficaram pequenininhos para mim, porque eu estou vendo a tela que vocês estão vendo, tá? Terceira preparação de álcoois. Se vocês lembram, né? Se vocês não esqueceram tudo aquilo que a gente falou até a semana passada, o primeiro método foi hidratação de alcenos com catálise ácida. O segundo método foi oximercuriação, desmercuriação, ou oximercuriação, redução. Tá? Esse foi o segundo método de preparação de álcoois. Se vocês pegarem lá nas anotações da aula, os dois primeiros métodos que nós utilizamos, a reação segue a regra de Markov-Nikov. Tá? E o que é a regra de Markov-Nikov mesmo? O que ela diz? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode falar. O que a regra de Markov-Nikov diz, pessoal? Toda reação que segue a regra de Markov-Nikov. Que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, correto. Consequentemente, se o hidrogênio se liga no carbono mais hidrogenado, a gente não está falando em preparação de álcool? Então, o grupo OH, o grupo hidroxila, se liga no carbono menos hidrogenado, né? Então, essa é a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. O OH se liga no carbono menos hidrogenado. Só um detalhe, vamos relembrar. Isso olhando os dois carbonos da ligação dupla, né? Não pode olhar qualquer carbono da molécula, tem que olhar os dois carbonos da ligação dupla. Tá. A hidroboração ou oxidação, que é a nossa terceira forma de preparar álcoois, ela segue regra anti-Markov-Nikov. Então, isso é uma novidade. Isso até a aula passada eu não tinha falado. O que é uma reação que segue uma regra ou um mecanismo anti-Markov-Nikov? O que vem na sua cabeça? Se na regra de Markov-Nikov o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, o que será que vai acontecer numa reação anti-Markov-Nikov? O oposto. O hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. O contrário, certo? Consequentemente, o grupo OH vai se ligar no carbono mais hidrogenado. É exatamente o contrário da regra de Markov-Nikov. Então, tá. Vamos lá. O que eu preciso para fazer a primeira parte da reação, a hidroboração? Por que será que a reação tem esse nome? Essa preparação tem esse nome, hidroboração. Hidro, porque eu uso o quê? Hidrogênio. Boração tem a ver com o boro. Então, tá vendo aqui, ó? BH3, o borano. O borano é a substância capaz de promover hidroboração. Entrada de boro e de hidrogênio. Tá? Legal. O que mais? O que eu tenho aqui em cima da seta? Que poderia estar fora da seta, né? Ele só foi colocado em cima da seta por uma questão de espaço. O que eu tenho aqui em cima da seta? Alceno. Né? Quantos mols de alceno eu tenho aqui? 3. 3 mols do mesmo alceno. Por que 3 mols do mesmo alceno? Porque no borano eu tenho quantos hidrogênios? 3. Isso significa dizer que
Cada um desses 3 hidrogênios do borano vai entrar em uma molécula de alceno. Por isso são necessárias 3 moléculas de alceno. Tá? Um hidrogênio para cada molécula. Tá bom. Se você olhar esse alceno, ele é o alceno mais simples que existe. Só tem 2 carbonos. Pergunta: esse alceno tem carbono mais hidrogenado e menos hidrogenado, por acaso? Tem carbonos diferentes? Não. Os 2 carbonos são iguais, né? CH2, CH2. Então, você concorda que neste exemplo, tanto faz o carbono que vai entrar o boro e tanto faz o carbono que vai entrar o hidrogênio? Porque eles são idênticos. Então, vamos ver o que aconteceu. Eu tenho 3 alcenos. Cada alceno é CH2, CH2. Vai quebrar a ligação dupla e um desses carbonos vai se ligar ao boro. Tá? Então, onde o boro se liga, continua CH2. E esse carbono mais afastado ao boro, onde está escrito CH3, é o outro carbono que ganhou um hidrogênio. Então, cada um hidrogênio do borano entrou num dos carbonos do alceno. Por isso que ficou CH2CH3. Tá? E aí, essa primeira etapa de hidroboração forma o que nós chamamos de trialquil-borano. Borano porque tem o boro. Alquil é o nome da cadeia carbônica, né? Alquil. Grupo alquila. E tri, porque nós temos 3 cadeias carbônicas ligadas ao boro. 1, 2, 3. Trialquil, 3 cadeias carbônicas ligadas ao boro. Trialquil-borano. Então, vamos lá. Se esse alceno tivesse carbonos diferentes, um fosse mais hidrogenado que o outro, em qual carbono iria entrar o boro? Em qual carbono iria entrar o hidrogênio? Vamos lá. A regra de Markovnikov diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Essa reação diz que a regra é anti-Markovnikov. O mecanismo é anti-Markovnikov. Então, a Leandra escreveu aqui, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então, se esse alceno fosse assimétrico, tivesse um carbono diferente do outro, o que aconteceria? O boro se ligaria no carbono mais hidrogenado e o hidrogênio do borano se ligaria ao carbono menos hidrogenado. Por que virou CH3? Não era CH2? Um deles não vai ganhar um hidrogênio? Que estava aqui no boro? Você está vendo que agora o boro não tem mais nenhum hidrogênio? Para onde foram esses 3 hidrogênios? Um para cada alceno. Certo? Tá? Isabela, 2 cadeias. Aqui não tem 2 cadeias, tem 3 cadeias. Né? São 3 alcenos. Aqui, ó, 3 mols de alceno reagindo com 1 mol de borano. Então, os 3 alcenos se ligam no boro. Tá? Então, você tem a ligação de 3 cadeias carbônicas que vêm do alceno se ligando no boro. E os hidrogênios que estavam no boro, cada um deles vai para uma cadeia carbônica, que é onde virou CH3. Tá vendo que tem 3 CH3? Um CH3 em cada cadeia carbônica? Cada um desses 3 hidrogênios veio daqui, ó, do borano. São os 3 hidrogênios do borano. Tá? Vamos pular de slide. Ó, agora apareceu uma molécula que eu gosto mais. Apareceu uma molécula assimétrica. Fica mais fácil de você entender. Olha só. Vocês estão vendo aqui o alceno? Agora é um outro exemplo. Qual dos 2 carbonos é o mais hidrogenado? O carbono 1, o da ponta, ou o carbono 2, o do meio? Qual é mais hidrogenado? 1, o da ponta. 2 hidrogênios. E o outro só tem
um hidrogênio. Tá? Então, olha só. Esse mecanismo é chamado de mecanismo concertado. Concerted, em inglês, é concertado. O que significa concertado? Tudo acontece simultaneamente. Então, olha só o que é a representação. Tá? O boro é menos eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio tem delta menos e o boro tem delta mais. Tá? Então, quebra a ligação dupla carbono-carbono e forma uma ligação entre carbono e boro. Tá? Ao mesmo tempo que forma uma ligação entre carbono e boro, sai aqui um hidrogênio negativo e se liga no carbono menos hidrogenado, que é o que você está vendo aqui, ó, à direita. Então, o boro se ligou no carbono mais hidrogenado e o hidrogênio se ligou no carbono menos hidrogenado. Aqui, ó, a quebra da ligação dupla do alceno e a formação das ligações acontece simultaneamente, por isso que chama mecanismo concertado. Então, assim que o alceno reage com o boro solta um hidrogênio que liga no carbocátion. Não dá nem tempo de formar um carbocátion aqui. Tá? Leandra, qualquer molécula que for simétrica, então, no caso, o but2eno é simétrico. Os dois carbonos dele são iguais. Tanto faz qual é o carbono que vai entrar o bromo e qual é o boro e qual é o carbono que vai entrar o hidrogênio. Quando os dois carbonos são iguais, tem o mesmo número de hidrogênios, é porque a molécula é simétrica. Um lado é igual ao outro. Então, entrar em um ou entrar no outro vai formar o mesmo produto no final, que é o que a gente teve no exemplo anterior aqui, ó. Aqui no exemplo anterior, se o boro entra no da esquerda e o hidrogênio no da direita, ou vice-versa, é a mesma coisa, porque os dois carbonos são iguais. Por isso que na página seguinte, a gente tem uma molécula assimétrica, porque com moléculas simétricas iguais, a gente não tem como discutir isso, fica difícil visualizar. Então, aqui, eu coloquei uma molécula simétrica. Então, o mecanismo concertado é isso. Envolve uma adição simultânea de boro e hidrogênio aos carbonos da ligação dupla. Então, o mecanismo concertado é isso. Quebra dupla, forma uma ligação carbono-boro. Ao mesmo tempo que forma a ligação carbono-boro, sai um hidrogênio e se liga no carbono menos hidrogenado. Então, vamos entender aqui uma outra coisa. Você está vendo que esse hidrogênio é delta menos, né? Dá para ver aqui, delta menos? Tá. Ele é mais eletronegativo que o boro. Tá bom. Se esse hidrogênio daqui está saindo do boro com densidade de carga negativa, é porque esse carbono do meio tem que estar positivo, não é isso? É. Então, se você pensar no entendimento, no raciocínio do carbocátion, fica fácil. Aqui na ponta, não ficaria um carbocátion primário? Aqui no meio, não ficaria um carbocátion secundário? Sim. O carbocátion secundário é mais estável que o primário. Por isso que o boro entra na ponta e o hidrogênio entra no meio. Regra anti-Markov-Nikov. Porque o carbono do meio é mais estável. E esse hidrogênio negativo entra melhor num carbocátion que seria mais estável. Tá? Vocês conseguem ver? Eu vou tentar fazer aqui com o mouse. Ó, hidrogênio vai entrar nesse carbono. Esse carbono vai ligar o boro. Vocês perceberam que isso forma um quadrado perfeito? Ó, tá dando para ver eu fazer com a setinha do mouse? Por isso que o mecanismo concertado é facilitado. Porque as coisas já estão assim, ó. Elas já estão, ó, olha meus dedos agora. As coisas estão na posição certa. Basta fazer isso aqui, ó. Ligar. A disposição dos átomos no espaço, ela já está de uma maneira extremamente organizada. Se isso não tivesse esse grau de organização, não seria possível ter um mecanismo concertado. Então, essa organização entre as moléculas, nesse jeito bonitinho, formando esse quadrado, é o que permite o mecanismo concertado. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu reagi uma molécula de alceno com o borano, saiu um hidrogênio do borano
e veio para o alceno. Tá? Então, tá bom. Você está vendo que esse boro ainda tem 2 hidrogênios? Então, eu liguei com uma cadeia carbônica, saiu um hidrogênio. A reação que a gente viu no slide anterior, deixa eu voltar. A reação que a gente viu no slide anterior não precisa de 3 alcenos? Não era isso? 3 alcenos e 1 borano? O que eu usei por enquanto? 1 alceno e 1 borano. Então, saiu apenas um hidrogênio do borano e entrou no alceno. Esse mecanismo tem que se repetir mais 2 vezes com outras 2 mols do mesmo alceno, tá? Que aí é o que vai formar isso aqui, ó. Opa, peraí. Que aí é o que vai formar isso aqui, ó. O trialquilborano. É que aqui está de uma maneira genérica, tá? Forma o trialquilborano, que é isso aqui que a gente viu no primeiro slide. Sim, tem que ser o mesmo alceno, Leandra, porque no final você vai ter um único álcool. Se você tivesse essa invenção de usar 3 alcenos diferentes, no final você teria uma mistura de 3 álcoois e uma bagunça desgraçada que não dá para separar. Tem que ser o mesmo alceno. Então, quando esse mecanismo do borano acontecer 3 vezes, a gente tem isso aqui, ó, o trialquilborano. As 3 cadeias carbônicas do alceno, onde houve a quebra da ligação dupla, e as 3 cadeias carbônicas foram inseridas no boro. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, você tem o trialquilborano. É isso aqui. Trialquilborano. Ou trialquilborato. É a mesma coisa. Tá aqui, ó. Tá? Não, esse aqui é o trialquilborano ainda, não é o trialquilborato. Trialquilborato é outra coisa. Deixa eu achar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que não tem. Só tem esse aqui, ó. Só tem o monoalquilborano, a reação repete 2 vezes, e outras 2 cadeias iguais a essa entram aqui no alceno, tá? Aí aqui, pessoal, trialquilborato, tá, aqui é o final, é a parte de oxidação, é a segunda etapa. Os trialquilboranos raramente são isolados. Sua oxidação com água oxigenada, peróxido de hidrogênio, em meio alcalino, gera trialquilborato, que hidrolisa a álcool e borato de sódio. Então, vamos lá, essa aqui é a parte final da reação. Então, do trialquilborano para o trialquilborato, houve aqui uma reação que não está sendo mostrada, e vocês não precisam se preocupar com isso, que é a oxidação com água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Então, esse oxigênio aqui, ó, ele não apareceu do nada, tá? Houve aqui uma oxidação. Tá? E aí, o trialquilborato vai ser hidrolisado por borato de sódio. Mesmo quando eu faço isso na lousa, na aula presencial com vocês, pessoal, eu não mostro esse mecanismo aqui, tá? Esse mecanismo aqui, da parte de oxidação, ela é bem mais complicada. O que eu mostro na lousa é até aqui, ó. Esse aqui eu mostro na lousa, tá? Esse último eu não mostro porque é um mecanismo bem mais complicado, tá? É assim que eu ponho na lousa. Você pega uma base forte e o trialquilborato é quebrado, formando 3 moléculas de álcool. Por isso que tem que ser o mesmo alceno. Porque no final, você usou 3 alcenos no começo? Então, no final, você vai ter 3 moléculas do mesmo álcool. Imagina você usar 2 alcenos diferentes. Ou 3 alcenos diferentes. No final, o que você teria? 3 álcoois diferentes. Como é que você vai separar essa mistura? Como é que você vai fazer isso? Não dá. Tá? Então, esse álcool aqui no final, coloquei aqui de novo a observação embaixo.
O grupo OH, que grupo OH? Do álcool, aqui, ó. O grupo OH liga-se ao carbono menos estável da ligação dupla, que é o carbono mais hidrogenado, é o menos estável. Então, o grupo OH, o grupo hidroxila, liga-se ao carbono menos estável da ligação dupla existente no alceno. Então, se você olhar aqui, ó, no alceno, qual é o carbono menos estável da ligação dupla? O da ponta, o primário. Qual é o carbono mais estável da ligação dupla? O do meio, o secundário. Tá? Então, ele afirma. O grupo hidroxila liga-se ao carbono menos estável da ligação dupla existente no alceno, lá no início da preparação. Portanto, após o processo de oxidação, que é isso aqui que vocês estão vendo, após o processo de oxidação dos trialquilboranos, ou na verdade aqui é trialquilboratos, não é mais borano, é borato. Tem uma pequena diferença na nomenclatura. Portanto, após a oxidação dos trialquilboratos, porque agora tem o oxigênio, e no trialquilborano não tinha o oxigênio, o álcool obtido é um produto de reação anti-Markovnikov. Então, nessa cadeia aqui, desse álcool, pessoal, o hidrogênio se ligou no carbono 2 e o grupo hidroxila vai se ligar no carbono 1. Então, esse é o produto de reação anti-Markovnikov. O hidrogênio no menos hidrogenado e o OH no mais hidrogenado. Tá? Que a gente aqui está colocado como uma maneira genérica, mas seria em relação a esse produto aqui. Então, aqui na ponta, o OH do álcool aparece justamente no lugar do boro. O boro não está na ponta? É aqui que vai entrar o oxigênio no final. É aqui que tem a quebra do trialquilborato. E o hidrogênio? O hidrogênio já entrou aqui, logo na primeira etapa. Então, a hidroboração é a etapa onde a gente quebra a ligação dupla e entra o hidrogênio. É a primeira parte aqui, ó, hidroboração. Quebra dupla do alceno, adiciona boro e hidrogênio. E a segunda etapa, oxidação. Aqui já é a oxidação, a segunda etapa. A segunda etapa é onde a gente arranca o boro vai ser cortado fora da molécula e no lugar do boro vai entrar o quê? Vai virar o quê? O OH, o álcool. E da onde vem esse OH do álcool aqui que aparece na molécula? Esse OH aqui vem da onde do álcool? Daqui, ó. Da etapa de hidrólise do trialquilborato, ó. Hidrólise com hidróxido de sódio. Esse OH está aqui. Tá? Eu preferia fazer na lousa, mas, enfim, na lousa eu consigo ir fazendo passo a passo, mesmo não fazendo os mecanismos dessa parte. Tá? Então, aqui na lousa, eu não faria o mecanismo dessa parte. O que você não entendeu, Leandra? Professor, eu não entendi, porque o boro, ele não vai ficar no meio dos três... Vai, tá aqui, ó. Tá vendo que tá RO3B? É o boro ligado no oxigênio. Você teria 3 cadeias. O boro ligado no oxigênio, uma para cima, uma para a esquerda e uma para baixo, por exemplo. Ele está ligado em 3 cadeias carbônicas, em 3 grupos alcoxi. Cadeia carbônica ligada no oxigênio. Sim, estaria ligado em 3. Por isso que eu preciso de 3 mols de NaOH, para quebrar as 3 ligações com o boro. Esse boro do trialquilborato, Leandra, esse boro aqui... não estou conseguindo arrastar isso. Eu vou fechar o chat um pouco. Tá? Esse boro do trialquilborato é igual esse aqui, ó. Igual o borano. Só que o borano tem 3 hidrogênios. O trialquilborato tem 3 cadeias carbônicas ligadas a um oxigênio nele. Então, aquela última etapa, né, é quebrar essas 3 ligações entre boro e os oxigênios. É porque aqui ele está colocando tudo junto. Ó, tá aqui, ó. Esse oxigênio que está aqui no boro, não sei se você está perguntando, Gustavo, esse oxigênio que apareceu aqui ligado ao boro, que não tinha antes, porque o trialquilborano não tinha isso, né? Ó, o trialquilborano não tem oxigênio. De onde é que apareceu esse oxigênio aqui que está ligado no boro agora? Daqui, ó. Os trialquilboranos raramente são isolados.
Sua oxidação com peróxido de hidrogênio em meio alcalino gera um trialquilborato. Então, esse oxigênio surgiu daqui, ó, da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Tá? Da onde surgiu? A gente coloca na reação. Isso é acrescentado no meio reacional. Tá? Professor, mas esse oxigênio que vem da água oxigenada, ele vai ficar na ponta da cadeia carbônica? Ou ele... Isso, na ligação entre o carbono 1 e o boro. Exatamente na posição que está o boro. Isso, na ponta da cadeia carbônica. Olha aqui, ó. O boro não está aqui na ponta? Deixa eu mudar o slide. O boro não está aqui na ponta? Uhum. O oxigênio vai entrar aqui, ó. Entre o boro e o carbono, essa oxidação aqui, ó. No meio dos dois. Então, esse oxigênio está aqui, ó. No meio do boro e do CH2. Da onde ele surgiu? Da oxidação com água oxigenada. Professor, então essa molécula que está formando aqui, quando reagir com outro mol do alceno, não... como é que eu vou falar? Eu vou ter uma outra molécula dessa, não é o alceno que vai entrar nesse hidrogênio que está no boro? Um segundo alceno entra aqui no boro. E depois um terceiro alceno entra aqui no lugar do último hidrogênio. Você tem que ter 3 alcenos para reagir com o boro. Aí vai formar o trio alquilborano. Não entendi como é que o oxigênio vai entrar aí, professor. Não vou mostrar esse mecanismo porque é complicado. Mas ele vai entrar aqui nas 3 cadeias, entre o carbono e o boro. Quando você tiver... depois? Oi? E o OH depois, professor? O OH está aqui, ó. O OH que vai gerar o álcool está aqui, ó. Uma vez que você formou o trialquilborato, que é a entrada do oxigênio entre o carbono e o boro, aí no final você adiciona 3 mols de soda cáustica. Por que 3 mols? Porque aqui você tem 3 cadeias carbônicas. Então, cada OH- vai se ligar na cadeia carbônica e sai o resto do boro. Você está percebendo que sobrou BO3? Uhum. Esse boro fica com os 3 oxigênios. E esses OHs são os que entram aqui formando álcool. Tá? Esse mecanismo de oxidação com peróxido de hidrogênio e hidrólise em meio básico é um mecanismo bem complexo. Tá? É um mecanismo que não é tão simples, ele é longo e não é simples. Então, eu nunca desenho na lousa esse mecanismo de oxidação com peróxido de hidrogênio e a hidrólise em meio básico. Eu, na aula, eu ponho assim, ó, em cima da seta, H2O2, NaOH. Só isso. É que aqui ele não pôs a fórmula da água oxigenada, H2O2. Ele simplesmente escreveu. Raramente são isolados. Sua oxidação é com peróxido de hidrogênio. Em seguida, esse trialquilborato é hidrolisado com NaOH, em meio básico, formando o álcool e o subproduto, que é borato de sódio. Pessoal, em alguns segundos vai cair, a gente já retorna, tá? Assim que cair, eu retorno com vocês. Então, entraram aqui no boro 3 oxigênios que vêm da água oxigenada. E depois você colocou mais 3 mols de hidróxido de sódio para formar 3 mols de álcool. Então, cada OH desse aqui é o que vai se ligar a uma das 3 cadeias carbônicas. E esse boro vai ficar ligado a esses 3 oxigênios que tem aqui, ó, BO3. Tá? Tem 3 sódios aqui. Quarta-feira. Então, eu acredito que o governador irá fazer um pronunciamento na terça-feira
dia 21, que é feriado, ou na própria quarta-feira, na hora do almoço, no horário normal dele, 12h30. Então, quando a gente se encontrar aqui à noite, a gente já deve ter uma resposta. Se a quarentena é prorrogada, se não é, até quando, até sim, se é não, tá? E acredito que nós tenhamos também, mediante o posicionamento do governador, acredito que a faculdade também nos dê um posicionamento, tá? Então, eu estou falando, na próxima aula é quinta-feira que vem. Pode ser que até lá tenha algum posicionamento do governo e, sei lá, mude, seja férias, não sei. Tá? Eu vou marcar. Se tiver aula, já está marcado. Se não tiver, a gente vai ter novidade. Então, eu dou aula no colégio do Santa Cecília. O colégio deu férias a partir de segunda-feira. Tá? Dia 13 começaram as férias do colégio. 15 dias, podendo ser prorrogáveis automaticamente por mais 15. Então, as aulas do colégio voltariam dia 28. Se até lá não puder voltar às aulas, automaticamente mais 15 dias de férias. Automático. Aí só voltaríamos dia 13 de maio. Ô, Beatriz, o Valber pediu isso, tá? Cadê a Beatriz que está escondida agora? Por isso que eu não estava vendo. O Valber pediu isso, tá? Ele pediu férias. O Valber pediu, todos os professores foram a favor das férias antecipadas. De, no mínimo, 15 dias. No mínimo. Só que só o pessoal da saúde solicitou férias. Acho que eu comentei com vocês, os outros cursos não quiseram férias. Os coordenadores mantiveram a proposta que eles preferem continuar assim, tendo aula pelo Zoom, ou pelo AVA, ou pelo Teams, ou pelo Diabo A4. Então, infelizmente, né, não foi uma coisa unânime. E assim, quem é prejudicado? O pessoal da saúde, que é o que trabalha na área, né? Que é o que trabalha no hospital, na farmácia, na drogaria. Então, esses são os prejudicados. Vocês não assinaram aí um tal do abaixo-assinado que fizeram, virtual, eletrônico? O Valber levou isso para a alta direção. Não adiantou nada. Então, para quem não trabalha, ou para quem não é da área da saúde, que está ficando em casa, talvez seja muito cômodo em ficar assistindo aula pelo computador. Não sei. Para os cursos que eu dou aula, engenharia, farmácia, a engenharia, pessoal, só está um pouco melhor, porque tem um professor que mora em casa, tem uma casa grande, comprou uma lousa e está gravando umas aulas na lousa e está postando no YouTube. O que também não é a resolução de todos os problemas. Porque enquanto a gente dá uma aula de 1h50, ele grava um vídeo de 30 minutos. Assim, é melhor que nada? Claro que é. Mas também não resolve o contato pessoal, tirar dúvida na hora, né, do que assistir um vídeo. Então, infelizmente, o Valber foi voto vencido na reunião. Ele e os outros 2 coordenadores da saúde, fisioterapia e odonto, perderam a briga. E todos os professores estavam a favor das férias, eu concordo com vocês. Eu também queria que agora fosse férias e a gente voltasse e tivesse aula em julho para repor essas férias. Mas, infelizmente, não depende da gente, né? Então, por hora, isso não foi autorizado. Agora, dependendo do que o governador disser na próxima semana, entre terça e quarta, pode ser que a faculdade tome outra postura. Né? Então, eu não sei dizer para vocês, eu não tenho como falar nada. Essa semana, pessoal, normal, vai ser aula de segunda a sexta, do jeito que vocês estão tendo até o momento. Aí vai ter o feriadão, né? Eu, sábado, vou dar aula para engenharia, vai entrar o feriadão. O feriadão vai entrar, né? Para vocês, é sábado, domingo, segunda e terça. Eu acredito que na quarta nós tenhamos um novo posicionamento da alta direção. Né? Então, por isso que eu falei, de repente, na quinta, a gente nem vai ter aula pelo Zoom. Vamos supor que eles antecipem as férias. Não sei. Não sei o que pode acontecer. Eu vou marcar. Depois, se tiver que cancelar, eu cancelo, sem problema algum. Então, eu acredito que até quarta a gente vai ter um novo posicionamento. Pelo menos até quarta-feira, na hora do almoço, início da tarde, a universidade deve falar alguma coisa para nós, né? Coordenadores e professores. Vamos torcer para que, de repente, tenha férias, né? Sei lá, tudo pode mudar de uma hora para outra. Ou então, de repente, o governador fala que já pode começar a abrir algumas coisas. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas que eu queria férias, eu queria também.
Eu concordo com vocês. Eu estou do mesmo lado de vocês. Tá? Principalmente a gente da saúde e mais ainda a farmácia, que é odonto, né? Porque o cara da odonto, o cara não trabalha como estagiário, não trabalha como dentista. O cara da físio, ele no máximo faz estágio. O cara da farmácia não, o cara da farmácia trabalha. É diferente, o mais prejudicado é o da farmácia, de todos os cursos. Porque é onde tem mais gente trabalhando. E esse povo da farmácia que trabalha, não tem ninguém em casa, em quarentena. Está todo mundo indo trabalhar. Enquanto que o das outras áreas, não, né? Então, é assim, eu sinto que a farmácia foi o curso mais prejudicado. É isso que eu sinto. Tá? Infelizmente, essa é a verdade. Tá bom? Então, eu tô que nem vocês. A mesma informação que eu tenho, eu conto para vocês, de imediato. Não sei. Vamos ver só. Acredito que na quarta-feira que vem, novas instruções. Até lá, segue o jogo. Vocês viram que eu já coloquei material até o final do mês, né? Eu falei que o material servia para o mês inteiro. Eu não vou correr. Se eu tiver que dar menos matéria, eu vou dar menos matéria. Aí depois eu corro no segundo semestre, um pouquinho mais se precisar. Eu não vou correr, não vou me apertar e nem apertar vocês. Eu vou seguir o ritmo que dá para seguir. Eu fiquei um tempo de 35 minutos para explicar uma preparação. Eu não fico tudo isso em sala de aula, mas eu sei que aqui é diferente. Então, assim, eu não vou cumprir a matéria em tempo recorde. Não vou sair correndo para explicar com essas dificuldades todas que nós temos aqui pelo computador. Eu vou fazer no ritmo que der. Se diminuir, diminuiu. Fica para o outro semestre. Paciência. Não vou fazer tudo correndo para cumprir o conteúdo, para no final falar, ó, cumpri meu plano de ensino. Não adianta nada. Tá bom? Então, vamos voltar lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, tá. Então, finalizamos hidroboração e oxidação. Preparação número 4. Tá. Essa é a mais fácil. Essa é até mais fácil que a preparação número 1. Tá? Vocês viram essa reação de modo inverso em haletos de alquila. Dá uma olhada aqui comigo na minha seta no mouse. Se você olhar a reação da direita para a esquerda, ó, não é uma preparação de haleto de alquila? Se você olhar no sentido inverso, não é? E se você olhar da esquerda para a direita, não é uma preparação de álcool? Você já viu essa reação, só que você viu ela da direita para a esquerda. Lá no capítulo de preparação de álcoois, de haletos de alquila. Certo? Com umas pequenas, muito poucas diferenças aqui. Mas, assim, o que tem de um lado e o que tem do outro é igual. Tá? Isso é uma preparação de álcool. Da direita para a esquerda é uma preparação de haleto de alquila. Então, vamos lá. O nome da reação é hidrólise de haletos de alquila. Haleto de alquila você já teve, você já sabe o que é. É um halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Estou aqui afirmando mecanismo da reação. SN2. Vamos lá. Vou fechar um pouquinho essa tela. Já falei 500 vezes com vocês. Podem abrir o microfone para falar se preferirem. O que é um mecanismo SN2? Pelo amor de Deus, hein? Isso vocês já sabem. O que é um mecanismo SN2? A Beatriz está falando com o microfone fechado. Em vez de abrir o microfone, ela quer falar só para ela ouvir. Fala aí, Beatriz. Abre o microfone e fala. Não fala só para sua mãe e para o seu pai, fala para mim. Reagem ao mesmo tempo, né, professor? Isso. O Guilherme escreveu substituição nucleofílica bimolecular. Tá certo, Guilherme? Na parte prática, o que acontece? O nucleófilo ataca o carbono por um lado e o grupo de partida sai pelo lado oposto. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Substituição nucleofílica bimolecular. Tá? Então, deixa eu voltar lá para a minha tela. Tá bom. Para que tipo de haleto de alquila o mecanismo SN2 funciona bem? Para qualquer haleto de alquila? A gente viu isso lá no capítulo anterior. Para qualquer um, primário, secundário, terciário, para qualquer um funciona bem SN2? Não. SN2 funciona bem para qual tipo de reagente? Deixa eu ver, alguém escreveu aqui.
Metílicos e primários. Muito bem. Para metílicos e primários, ela funciona de uma maneira excelente. E para secundário? Como é que é para secundário? Secundário, mais ou menos. E para terciário, é possível? Para terciário, não acontece. Ótimo, muito bem. Então, tudo que eu falei de mecanismo SN2 lá atrás, continua valendo. O mecanismo é sempre igual, é SN2. Tá. Então, ótimo. Vai muito bem para primário e metílico. E esse aleto de alquila aqui que eu vou usar, ele é o quê? Primário ou metílico? Como é que ele é classificado? Ele é primário ou metílico ou não é nenhum dos dois? Metílico, né? CH3BR, é o grupo metil. Ótimo. Aí tem uma informação a mais aqui, que eu não lembro se eu já comentei isso com vocês. A velocidade de consumo de Rx, quem é Rx? O aleto de alquila. Depende da concentração do nucleófilo. Quem é o nucleófilo? O OH-, é quem tem a carga negativa. E Rx. Então, a velocidade de consumo de Rx, ou seja, a velocidade que o CH3BR reage, depende da concentração do nucleófilo e do Rx. Por isso, a reação é chamada de cinética de segunda ordem. Por isso, tem esse número 2 aqui. Ou seja, para a reação acontecer, as moléculas não têm que ser atacadas e a outra sair tudo ao mesmo tempo? Então, adianta ter muito de uma e pouco da outra? Não. Adianta ter muito da outra e pouco da primeira? Não. Você tem que ter quantidades equivalentes. Se você precisa que as duas moléculas reajam para que o mecanismo aconteça simultaneamente, para você aumentar a velocidade da reação, você teria que aumentar a quantidade dos dois componentes. Do Rx, que é chamado de substrato, que é o aleto de alquila, e do nucleófilo, que é o OH-. Então, não adianta aumentar um e não aumentar o outro. A velocidade não vai aumentar. Não adianta fazer o contrário, aumentar o primeiro e diminuir o segundo. A velocidade não vai aumentar. Então, eu tenho uma quantidade X dos dois. Como é que eu faço para aumentar a velocidade dessa reação? Aumento a quantidade dos dois. Se eu puser maior quantidade dos dois, eu não tenho os dois reagentes para reagir ao mesmo tempo? Adianta só aumentar um deles? Vou conseguir aumentar a velocidade da reação se tiver pouco do outro? Não vai conseguir. Então, isso é o que a gente chama de cinética de segunda ordem. Para que haja aumento na velocidade da reação, eu preciso aumentar a quantidade, a concentração dos dois reagentes, que é o nucleófilo, que é o OH, e o substrato, que é o aleto de alquila. Tá? SN2, vamos para o próximo slide. Aqui não tem o mecanismo, você já tem no caderno, né? Aqui não foi desenhado o mecanismo. Entre carbono e bromo, quem é mais eletronegativo? O bromo. Delta menos no bromo, delta mais no carbono. O OH- ataca por trás o carbono que tem densidade positiva e pelo lado oposto sai bromo. Esse mecanismo você já tem no seu caderno. Eu não estou contando nada novo. O OH- ataca o carbono, sai bromo pelo outro lado. Inclusive, vocês viram isso em... Só pegar lá no seu caderno, tá? Isso foi feito em sala de aula. Se você pegar lá no seu caderno, reações de aleto de alquila, tem essa reação aqui, ó. Tá? Hidrólise de aleto de alquila. Tem lá no seu caderno. Vocês perceberam que isso é uma reação de aleto de alquila e, ao mesmo tempo, é uma preparação de álcool? Ou seja, essa mesma coisa está aparecendo as duas vezes, nos dois capítulos. No capítulo de aleto de alquila, ela aparece como reação. No capítulo de álcool, o mesmo nome, hidrólise de aleto de alquila, aparece como preparação. É idêntica, já tem esse mecanismo no seu caderno. Tá? Por isso que eu falo, essa é a mais fácil. Das 4 que a gente viu, sem dúvida, essa é a preparação mais fácil. Tá?
aqui nessa preparação, a gente fala em regra de Markov-Nikov? Regra de Markov-Nikov cabe aqui? Não. Tem alceno? Tem ligação dupla? Então, aqui não tem nem por que falar em regra de Markov-Nikov. O OH entra no lugar do bromo, ponto final. Substituição. Sai bromo, entra OH. Onde o bromo tiver, é onde o OH vai entrar. Funciona bem por SN2 para primários e metílicos. Tá ótimo. Vamos para o próximo. Tem coisa que está aqui que é repetido, tá? Vocês já viram. Tudo isso que está aqui, ó, vocês já viram. Mecanismo SN2. Quebra da ligação e formação da ligação ocorrem ao mesmo tempo. Então, o nucleófilo ataca o carbono, o grupo de partida sai ao mesmo tempo. Aqui embaixo ele repete. A saída do grupo de partida é assistida, né? É promovida pela chegada do nucleófilo. Tá? Então, olha só. Conforme o nucleófilo vai se aproximando, conforme a ligação começa a se formar, a ligação do grupo de partida começa a se quebrar. Se eu pudesse falar em percentuais, vamos lá. Vamos supor que a ligação do nucleófilo está 50% formada, que ela está no meio do caminho. A ligação com o grupo de partida está 50% quebrada. Se a ligação do nucleófilo está 80% formada, a ligação do grupo de partida está 80% quebrada. Quando a ligação do nucleófilo está 100% formada, a ligação do grupo de partida está 100% quebrada. Se eu pudesse mensurar isso, seria assim. Tá? Elas têm a mesma taxa. Enquanto um está chegando, o outro está saindo. Sabe aquele negócio? O ladrão está chegando para te pegar. Você vai esperar ele chegar e te agarrar para sair correndo? Não, você vai sair correndo antes, né? É mais ou menos isso que acontece. O grupo de partida está vendo que o nucleófilo está chegando, ele já começa a sair. E aí, quando ele estiver totalmente ligado, o outro saiu por completo. Tá bom? Isso aqui já falei. S é substituição, N é nucleofílica e 2 é bimolecular. Aqui, ó. Uma reação em que dois reagentes estão envolvidos no passo limitante da velocidade, que foi o que eu citei ali atrás. O que é o passo limitante da velocidade? É a etapa da reação que determina qual é a velocidade final. Essa reação não acontece em apenas uma etapa? O nucleófilo ataca, o grupo de partida sai? Ela não acontece tudo em uma etapa só? Não é isso? Sim, só tem uma etapa. A etapa acontece tudo ao mesmo tempo. Ela não acontece em duas etapas, que nem a hidroboração, oxidação, que nem a alcoximercuriação, redução. A SN2, qualquer reação de SN2 é uma etapa só. Então, ela só tem uma etapa. Aquela única etapa é a que determina a velocidade da reação, quando ela só tem uma. O que determina a velocidade? A quantidade de reagentes. Se ela é bimolecular, eu preciso aumentar a quantidade dos dois para que eu consiga aumentar a velocidade. Se eu colocar mais substância, a reação acontece mais rápido. E se eu colocar menos substância? Vai estar mais diluído, a reação acontece mais lentamente. Adianta aumentar a quantidade só de um dos dois? Não. De nenhum deles. Tem que ser aumentar a quantidade dos dois. A preparação de haletos a partir de álcoois? Não. Todo mecanismo SN2 só tem uma etapa. Isso. Sempre que for mecanismo SN2, qualquer reação, álcool, éter, haleto, não importa. Uma etapa só. Tá? Uma etapa é característica do mecanismo SN2. Tá? Mas aqui não está dizendo que tem duas etapas. Onde você está vendo que tem duas etapas? Não, professor, no mecanismo, em que assim, aí o elétron vai doar para o hidrogênio, aí vai formar a água, aí o grupo de partida é a água, aí vai entrar o bromo e o H2O. Eu não sei se dá para ver aqui, professor. Mas isso aí, peraí. Já consegui enxergar. Vamos lá. A etapa que o OH pegou o próton, o H+, não é o mecanismo SN2. Aquilo ainda não é. O mecanismo SN2, o que é S? Substituição. O mecanismo SN2 é o que acontece no momento. É bromo? Tem aí? Seu caderno? Bromo.
é o momento em que o bromo ataca o carbono e sai água. E isso é SN2. É a hora da substituição. Substituição pelo nucleófilo. O OH do álcool pegar o H+, não é SN2. É a protonação do álcool. É o que vai fazer o OH se tornar um grupo de partida melhor. A SN2 é só a etapa em que o bromo ataca e sai água. Tá? Não é tudo aquilo. O mecanismo SN2 é aquele pedaço. Só que se você não tiver uma catálise ácida, você não consegue ter esse mecanismo. É impossível. O ácido é um reagente necessário para que o bromo consiga atacar o carbono e a água é um bom grupo de partida. Se você não põe aquele H+ ali, OH- é um péssimo grupo de partida. Você não ia conseguir tirar aquilo. Tá? É sempre numa etapa só, SN2. Então, isso tudo que está nesse slide aqui, ó, eu não falei nada novo para vocês, hein? Isso aqui eu já tinha falado em outras aulas, só estou repetindo. Tá? Vamos ver o próximo. Esse aqui é o 18, 19. Olha aqui o mecanismo SN2. Você tem no seu caderno. O OH ataca o carbono, por um lado, e pelo lado oposto sai bromo. Olha aquilo que eu falei, ó. Tá vendo que o OH já está se aproximando? Eu fiz a ligação em tracejada. Você está vendo que eu também fiz a ligação do bromo tracejada? O carbono pode ter 5 ligações? Vocês estão vendo aqui 5, não estão? O carbono pode fazer 5? Não. Por isso que essas duas eu fiz tracejadas. Porque eu não tenho 5 ligações de verdade. Eu tenho 3 ligações de verdade, os 3 hidrogênios. Essa ligação OH-carbono está se formando. E essa ligação carbono-bromo está se quebrando. Quando essa ligação OH terminou de fazer, a do bromo terminou de quebrar. Olha aqui, ó. Eu tenho o carbono só com 4 ligações. E o OH entrou pelo lado contrário que o bromo estava. O bromo estava para a direita, o OH entrou para a esquerda. Saiu o bromo menos. Ó, estado de transição com a quebra da ligação e a formação da ligação acontecendo simultaneamente. É isso que é SN2. A ligação que se forma e a que se quebra, isso ocorre de maneira simultânea. Traduzindo isso aqui, ó. Isso, tá vendo que está entre colchete? Isso que está entre colchete é um estado de transição. Não é nem um reagente, nem o produto. Ó. Aqui em cima a gente tem reagentes, certo? Aqui embaixo a gente tem produtos. O que é o estado de transição? O meio do caminho. Como é que isso aconteceu? Já vou, Gustavo, já vejo aí. O que está acontecendo entre reagentes e produtos? Daqui de cima até aqui embaixo. Isso aqui. O OH vai chegando e o bromo vai saindo. O OH vai chegando e o bromo vai saindo. Quando o OH chegou, o bromo saiu todo. Isso chama estado de transição. Tá? Tá aqui, ó. O estado de transição com breaking bond, quebra de ligação e formação de ligação simultaneamente. Tá? Que é o que eu já tinha falado para vocês. Deixa eu ver aí, Gustavo. O bromo, por si só, então, é um bom grupo de partida? O bromo é um ótimo grupo de partida. O OH- não. Tá? Aí, isso eu nunca discuti com vocês, porque tem outros critérios um pouco mais complicados para a gente falar em bons grupos de partidas e maus grupos de partida. Se um dia sobrar um tempinho, a gente entra um pouquinho para discutir sobre o que seria um bom grupo de partida e o que seria um mau grupo de partida. Tá? De uma maneira bem simples, para agora. Um bom grupo de partida é aquele que sai fácil. Por quê? Porque a ligação dele não era tão forte. Tá? Isso é um bom grupo de partida. E um mau grupo de partida? É um que sai com dificuldade. Por quê? Porque a ligação dele com o carbono era forte. Por isso que é difícil dele sair. De uma maneira bem simples. Tem alguns outros detalhes para falar, mas por hora é isso. A ligação carbono e bromo ela não é forte. Por isso que o bromo é um bom grupo de partida. A ligação carbono-OH é bem mais forte. Por isso que o OH é um péssimo grupo de partida. Tá? A seta está saindo da ligação e não do bromo. Isso, Beatriz. A seta está saindo aqui, ó. Essa ligação não está entre carbono e bromo? Essa ligação carbono e bromo tem 2 elétrons, um do bromo e um do carbono. A seta mostra que está quebrando a ligação e esses 2 elétrons estão ficando para o bromo. Por isso que fica bromo menos. Tá?
a seta, eu sempre puxo da ligação. Vocês podem pensar que eu estou puxando a seta do átomo, mas não é. A seta eu puxo da ligação que está quebrando, ou da ligação que está se formando. Tá? Se eu fizer a seta saindo do bromo, não vou dar errado se você fizer a seta saindo do bromo. Mas o correto é fazer a seta da ligação. A ligação é que está sendo quebrada. Tá? O que está quebrando é a ligação carbono-bromo. E a seta mostra para quem os elétrons estão ficando, que nesse caso é para o bromo. Tá? E aí, o que vai aparecer na sequência, não sei se já é no próximo, vamos falar agora de mecanismo SN1, que eu já falei para vocês e nunca mostrei, né? Então, vamos ver como é que é o mecanismo SN1 agora. Isso vale para qualquer reação, para álcool, para haleto de alquila, tá? Em 7 minutos cai a conexão. Eu vou tentar entrar de novo. Na semana passada eu consegui numa outra turma entrar a terceira vez. Vou tentar com vocês se cair mais uma entrada, tá? E aí a gente finaliza se faltam mais 3 slides, tá? Mecanismo SN1. Não é no mecanismo limitante. No passo limitante, né? No outro mecanismo, limitante a velocidade de consumo de Rx, tá. Isso aqui ficou meio complexo. Então, vamos lá. Aqui, no mecanismo SN1, essa é a mesma coisa, substituição. N é a mesma coisa, nucleofílico. E 1, cinética de primeira ordem. Na cinética de segunda ordem, o que eu falei? Que a velocidade da reação depende do aumento da concentração dos 2, bimolecular. E SN1, Guilherme escreveu, é unimolecular. O que é isso? Para que a cinética seja modificada, ou seja, para que a velocidade da reação seja modificada, eu preciso aumentar a quantidade de um dos reagentes. Consequentemente, eu consigo acelerar a velocidade da reação. De qual deles? Do substrato. Não do nucleófilo, do substrato. Está aqui, ó. Essa frase ficou meio complicada, mas vamos lá. A velocidade de consumo de Rx, que é o haleto de alquila, depende somente da concentração de Rx. Mesmo porque, pessoal, a água, além de ser o reagente, o nucleófilo, ela é o próprio solvente da reação. Então, você já tem muito mais água do que precisa, pelo fato dela ser reagente e solvente. Tá? Mas, enfim, se a reação é uma cinética de primeira ordem, isso quer dizer que, para que se aumente a velocidade da reação, basta aumentar a quantidade de um dos reagentes, que é o substrato, que é o haleto de alquila. O nucleófilo, na maioria das vezes, é o próprio solvente da reação. Se ele é solvente, ele não está em quantidade grande, mais do que necessária, então eu preciso aumentar mais ainda a quantidade dele para aumentar a velocidade da reação? Não. Ele já é o solvente, já tem muito mais água do que eu preciso. Tá? Por isso que o importante é aumentar a quantidade de haleto de alquila, de substrato. Tá? Por isso que chama cinética de primeira ordem. Então, aqui sem mecanismo, tá? Saiu o bromo, e o que entrou no lugar do bromo? A água. E aí o bromo menos pegou o H+ da água, formou HBr e o álcool. Tá? Sem mecanismo. Vamos ver com o mecanismo, que é muito mais fácil. Tá? Vou fechar o chat um pouco, está me atrapalhando. Olha lá, características. Vamos começar aqui por baixo, depois eu venho aqui para cima. Este mecanismo é designado como SN1, onde S, substituição, N, nucleofílica, 1, unimolecular. Então, o que significa unimolecular? Uma reação em que somente uma espécie química, que no caso é o haleto de alquila, né, é o substrato, está envolvida no passo limitante da velocidade da reação. Então, antes de ler lá em cima, eu vou dizer o seguinte. SN2 não acontece em uma etapa só? Tudo acontece ao mesmo tempo? SN1, a gente já vai ver no mecanismo, no próximo slide, a SN1 acontece sempre em 2 etapas. Tá? Então, ele fala assim, é uma reação em que somente uma espécie está envolvida no passo limitante da velocidade. Então, você tem uma reação agora que vão ter 2 etapas. Uma vai ser lenta e a outra vai ser rápida. Certo? Qual etapa de uma reação qualquer
é a que determina a velocidade final da reação toda, a lenta ou a rápida. Vou fechar um pouco essa tela para a gente conversar. O Guilherme falou etapa lenta. Vocês concordam com isso? A etapa lenta é a que determina a velocidade final de uma reação? A velocidade do processo global? Todo mundo lenta? Todo mundo concorda? Todo mundo lenta, quem escreveu. É a lenta. Tá? Quando você quiser pensar sobre isso, você vai lembrar o seguinte. Vocês querem abrir uma fábrica de calçados, tá? De tênis. A Leandra produz por dia 50 pares de tênis. A Beatriz é capaz de colocar o cadarço em 150 pares de tênis por dia. Mas a Leandra só consegue produzir 50 pares de tênis por dia. No final do dia, quantos pares de tênis prontos com cadarço eu tenho para mandar para as lojas? Quantos pares? 50, né? Porque a Leandra produziu 50. A Beatriz consegue colocar 150, mas ela não tem 150 para colocar. Ela só tem 50. Então, ela fez aqueles 50 e passou o resto do dia no WhatsApp, ou dormindo, que é mais a cara dela. Então, adiantou ela, que é rápida, não ter serviço para fazer? Então, a velocidade final do processo de produzir tênis com cadarço dependeu da Leandra, que é a etapa lenta, ou da Ana Beatriz, que é a etapa rápida? Dependeu de quem? Da Leandra, que é a etapa lenta. Então, toda reação química depende, a velocidade final do processo depende da etapa lenta. Não adianta ter 3 etapas rápidas e uma lenta. Vamos supor que a reação acontecesse em 4 etapas. Sempre vai ter uma lenta. E aí você tem outras 3 rápidas. De quem depende a velocidade final dessas 4? Da lenta. Sempre vai depender da lenta. O lento é o que atrapalha tudo sempre. Tá? Então, lembra do calçado. A etapa lenta é o que determina a velocidade final de uma reação. Então, não adianta um ser rápido se o outro é lento. Não vai ter serviço para fazer. Né? Então, vamos voltar aqui ao meu slide. Voltando aqui para cima. A quebra de ligação... menos de 1 minuto vai cair, tá? A gente já volta. Vamos ver se dá tempo de finalizar esse slide. A quebra de ligação entre o carbono e o grupo de partida está inteiramente completada antes da formação com o nucleófilo. Então, olha só que engraçado. Na SN2 não é tudo junto? Chega o nucleófilo, sai o grupo de partida? Aqui não. Aqui é em 2 etapas. Primeiro sai o grupo de partida. Saiu. Depois entra o nucleófilo. Você percebeu que foram 2 etapas? Uma que sai o grupo de partida e a segunda que entra o nucleófilo. E aí vai cair a conexão em menos de 1 minuto. Eu vou passar para o próximo slide assim que a gente retornar. Tá? A gente vai retornar e aí eu pulo para o próximo slide e vou mostrar essas 2 etapas e aí nós vamos discutir quem é lenta, quem é rápida e por quê. Isso é importante conhecer. Pouco, paraleto de alquila, metílico e primário, né? Para secundário funciona bem? Para secundário? Para secundário é mais ou menos. E SN2 funciona para terciário? Não, de jeito nenhum, não funciona. E na SN2, na SN1, pessoal, é só inverter tudo. Na SN1 funciona muito bem para terciário. E para secundário, funciona muito bem. Para primário e para metílico, esquece, não funciona. Então, é o oposto. Tudo que funciona bem na SN2 não funciona na SN1. E tudo que funciona bem na SN1 não funciona na SN2. É o oposto. Então, vamos lá. Primeira etapa da SN1. Ionização da ligação carbono-halogênio, CX, para formar um carbocátion. Então, aqui, ó. O bromo se desliga do carbono. Tá? O bromo sai do carbono levando os elétrons com ele. Nossa! Espontaneamente? O bromo se desliga do carbono espontaneamente? Sim. Pelo próprio efeito do solvente. Só de estar dissolvido, isso é possível.
Nossa, mas por que o bromo consegue se desligar do carbono facilmente? Dá uma olhada aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui que formou esse carbono positivo? Está aqui, ó. Forma um intermediário chamado de carbocátion. Esse carbocátion que você está vendo na tela, ele não é um carbocátion terciário? Ligado em 3 carbonos? Não é? E o carbocátion terciário não é o mais estável de todos? Sim. Por isso que você consegue fazer essa ionização, a separação de bromo menos e formar carbocátion. Ionização é a formação dos íons, C+, Br-. Se isso aqui fosse metílico ou primário, isso nunca ia acontecer, porque um carbocátion metílico ou primário é instável. Se fosse um secundário, até pode acontecer, mas não é tão simples. Ele ocorre, mas não é o caminho mais fácil. Um terciário é fácil. Outra informação importante aqui, ó. Essa etapa de ionização, que é o primeiro passo, que é a saída do bromo, que é o grupo de partida e formação do carbocátion, é o chamado passo lento da reação. Então, o bromo sai do carbono, mas é demorado. Isso não é fácil, não é rápido de acontecer. Tá? Então, se esse é o passo lento, a formação do carbocátion e a saída do bromo, é esse passo, é essa etapa, o passo 1, que vai determinar a velocidade da reação. Então, eu quero dizer o seguinte, quanto mais tempo demora para o bromo sair, mais tempo vai demorar para a reação acontecer e finalizar, para a reação terminar. Quanto mais rápido o bromo sair, mais rápido da reação acontecer e ela terminar. Então, é o primeiro passo, que é o passo lento, que determina a velocidade da reação. Tá? Vamos ver por que o passo 2 é rápido. Então, no primeiro passo de toda a reação SN1, o que acontece? Sai o grupo de partida e forma um carbocátion. Desde que ele seja terciário ou, na pior das hipóteses, secundário. Tá? Então, SN1 é sempre assim. Primeiro passo, sai o grupo de partida, ocorrendo a formação de um carbocátion. Segundo passo, vou mudar o slide. Segundo passo, esse é rápido. Aquele carbocátion que se formou no primeiro passo reage com a água. Agora, juntou a fome com a vontade de comer. Tem o carbono positivo, tem o oxigênio da água que tem par de elétrons, a água reage rapidamente com o carbocátion. Se esse passo é rápido, é ele que determina a velocidade da reação? Não, é o primeiro passo que é o lento. Então, pessoal, na SN1, o difícil é formar o carbocátion. É o grupo de partida se desligar do carbono. Uma vez que isso aconteceu, a entrada do nucleófilo, passo 2 é esse aqui, Ana. Uma vez que você conseguiu tirar o grupo de partida e formar o carbocátion, uma vez que o passo 1 aconteceu, que é o passo lento, logo que o carbocátion se formou, o nucleófilo vai atacar o carbocátion. O nucleófilo é a água, que é o próprio solvente da reação. A água reage com o carbocátion, porque eu tenho carbono positivo e o oxigênio com par de elétron, que é carga negativa. Então, passo rápido. O par de elétrons negativo ataca o carbono positivo. Então, você tem duas cargas. Imagina um ímã. Uma parte do ímã é positivo, o outro lado do ímã é negativo. Quando você aproxima ao lado positivo e o negativo do ímã, o que acontece? Eles colam, eles se juntam ou eles se afastam? Quando você põe as extremidades opostas. Eles se juntam, não é isso? Eles se colam, não é? A mesma coisa aqui. Eu tenho um carbono positivo, eu tenho um nucleófilo que alguém tem par de elétron. O que acontece quando uma carga positiva encontra alguém que tem elétron, carga negativa? Ele reage instantaneamente. Então, Ana, o par de elétrons do oxigênio... Não será necessariamente sempre a água. A água está aqui neste exemplo, ó. Vamos voltar um. Está aqui, ó. Vou voltar lá no início. Estava aqui, Ana. Neste exemplo, o nucleófilo é a água, tá? Poderia ser outro nucleófilo. Tá? Para este exemplo é água. Então, não precisa achar que é sempre água. Aí, ó, voltando. O par de elétrons do oxigênio
ele doou um elétron para o carbono, formou a quarta ligação do carbono. O carbono estava positivo. O carbono não está ganhando um elétron do oxigênio? Não é isso que a seta mostra? O oxigênio dando um elétron para o carbono? Então, o carbono que estava positivo ganhou um elétron, fica neutro. Poderia ser uma base, Leandra, que seria até um nucleófilo mais forte. NaOH diluído em água, poderia ser. A água seria o solvente, mas você tem uma quantidade grande de base. Seria até mais fácil. O problema é que se for uma base muito forte, pode dar uma outra reação que concorre com a SN1. Poderia dar uma E1. E eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, tem que tomar cuidado com o nucleófilo que usa. Não pode se utilizar uma base tão forte em quantidades tão altas que pode ocorrer um outro tipo de mecanismo, formando um outro tipo de produto que você não quer. Então, tem que tomar cuidado com isso, de qual é o nucleófilo que eu vou usar. Tem que ser um nucleófilo. Bases, não pode ser base muito forte. Se for uma base muito forte em quantidade alta, dá E1. Eliminação unimolecular, isso. E1 é eliminação unimolecular. É isso que acontece se botar uma base muito forte em quantidade alta, ou aquecimento. Então, tem alguns detalhes aqui que eu também nem costumo entrar e tem que tomar cuidado. E esse oxigênio, ele era neutro, ele deu um elétron para o carbono, não deu? Então, como é que ele ficou? Positivo. O carbono ganhou um elétron, ficou neutro. O oxigênio deu um elétron, ficou positivo. E aí, para finalizar a reação, o último slide. O que falta para formar o álcool? Alguém tem que vir aqui e tira esse hidrogênio a mais. Quem é que tira esse hidrogênio a mais aqui do álcool? Pode ser a própria água, né? A água tira o hidrogênio daqui, formando álcool e sobrando H3O+. O que isso tem de diferente do que eu costumo fazer na lousa? Em vez de desenhar a água tirando o próton, eu desenharia o bromo. Bromo menos tirando o H+, formaria HBr. Mas os livros costumam colocar água, porque está aqui, ó. Eu coloquei até uma observação no final. O bromo menos, que saiu lá na etapa lenta, no primeiro passo, junta-se com esse H3O+, que saiu aqui no final. E o que acontece quando H3O+, que é isso que saiu agora, junta-se com aquele bromo menos, que saiu lá no começo da reação, esse equilíbrio químico forma água e HBr. Então, eu costumo pôr aqui no final bromo. Bromo menos, tira o H+, formando HBr. O que acontece se tem bromo em água? Fica esse equilíbrio químico. Bromo e água forma H3O+, Br-. H3O+, mais Br-, volta a formar água e bromo. Então, isso aqui, ó, só você olhar a setinha. Isso aqui é a setinha de um equilíbrio químico. Tá? Eu não consigo marcar. Essa seta dupla aqui, ó, é uma seta de um equilíbrio químico. Então, não adianta sempre apertar. Ah, mas no final, vai ter H3O+ e bromo menos ou água e bromo? Tudo. É um equilíbrio químico. Tem tudo isso misturado aqui na água. H3O+, Br-, água, HBr. É uma mistura de tudo isso. Tá? Não tem como falar, só tem esse ou só tem aquele. O H3O+ é o que sobrou, Leandra. A água tirando o H+ do álcool. Porque isso aqui não é álcool ainda, né? Para isso virar álcool, tem que perder um H. Tá? Então, a água vem aqui e tira um H+. E o par de elétrons dessa ligação volta para o oxigênio. Se a água está pegando um H+, formou o quê? Água mais H+, dá H3O+. É a água tirando um hidrogênio. Tá? Eu costumo fazer com o próprio halogênio tirando hidrogênio. É mais fácil para vocês entenderem. Mas isso, ó, é esse equilíbrio que tem aqui no final. Não importa se é o bromo menos ou se é a água que tira o hidrogênio. É um dos dois que tem que tirar esse hidrogênio daqui. Alguém tem elétron. Quem tem elétron? O bromo menos ou o par de elétrons da água. Um deles vai ter que tirar o H+ daqui para formar o álcool. Tá? Eu, na lousa, acabo fazendo com o bromo menos. Mas aí, se a gente for entrar no mérito de quem é o nucleófilo ou quem é a base mais forte, a água é uma base mais forte que o bromo menos. Por isso que o mais correto é desenhar a água tirando esse hidrogênio, e não o bromo menos. Então, quem desenha com a água é fiel à força das bases. Eu prefiro desenhar com bromo, porque didaticamente eu acho que é um pouco mais fácil do aluno entender. Mas, pelo jeito mais correto, seria esse aqui.
A água tirando o hidrogênio, porque ela é uma base mais forte que o bromo menos. Então, quem é que vai tirar o H+ dali? A base mais forte. Como o bromo menos é um bom grupo de saída, o bromo menos é uma base fraca. Então, é mais fácil, é mais provável da água tirar esse H+ daqui do que o bromo tirar. Tá? Mas eu na lousa eu mesmo faço com bromo, na maioria das vezes, porque é mais fácil de você compreender o que está acontecendo. Mas no final das contas, se eu tivesse desenhado o bromo, não ia ter HBr e água? Ia acontecer isso aqui, ó. Ia acontecer esse equilíbrio químico do mesmo jeito dentro da água. Não ia mudar nada. Tá? Ufa. Até aí que eu precisava chegar hoje. Então, terminei esse capítulo. Esse capítulo não, né? Essas preparações. Então, para a próxima semana, nós entramos em reações. Tá? Pode falar, Leandra. Professor, a minha dúvida é de Aleto. Posso fazer a pergunta de Aleto? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre os álcoois, pessoal? Sobre a aula que a gente terminou agora? Então, eu vou só encerrar aqui sobre álcoois, e aí você já faz a sua pergunta de aletos, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre álcoois? E aí a gente encerrou preparação de álcoois e mecanismos S1 e SN2, as diferenças, tá? SN2 já havíamos falado, faltava falar SN1. Ninguém quer perguntar nada sobre álcoois? Não? Então tá. Vai lá, Leandra, pode falar sobre aletos. Professor, a minha dúvida foi assim, na reação de redução dos aletos... Dos aletos, não. Depois que o aleto reage com o metal. Isso. Aí depois você vai fazer a redução daquele organometálico com ácido, é isso? Isso. Aí, quando o organometálico ele vai reagir com HCl, eu vou ter a formação do alcano. E qualquer ácido, tá? Não precisa ser HCl. Qualquer ácido. Isso. Vai formar um alcano. Isso. E aí vai formar o ZnBr+, e o Cl-. Eu entendi, professor, que o ZnBr tem que ser mais. Mas eu não entendi por que ele tem uma carga... Eu queria entender por que esse ZnBr tem uma carga positiva. Quantas cargas positivas o zinco tem? 2. 2. Se ele pegou uma carga dessa positiva e ligou com o bromo, que tem carga negativa, quantas sobraram? 1. Uma positiva. Então, o ZnBr é uma espécie que tem uma carga positiva. O zinco tem 2 positivas, o bromo tem uma negativa. Quando eles se juntam, quanto que dá essa conta? Ah, entendi, professor. Uma positiva. É porque essa outra carga positiva do zinco é por causa da carga negativa do carbono, né? Isso, quando ele está ligado. Isso. Quando o bromo está ligado no carbono e no halogênio, ele tem 2 positivas. E aí, professora, a minha dúvida era, porque quando sai esse zinco, ele não vai trazer o elétron? Não, o elétron ficou lá para o carbono, por isso que o carbono ficou positivo. O zinco sai positivo dali. Ó, mesmo o carbono reagindo com H+? Claro, presta atenção, vamos pensar nas cargas. Tem que ser um mais reagindo com o menos, não é isso? Isso. O H não é mais? Uhum. Então, para ele entrar no carbono, o carbono tem que ser menos. Tá. Carbono menos H+. Uhum. Zinco mais. Quem é o contraíon do H? É o cloro menos? Isso. Zinco mais cloro menos. É um Entendi. positivo com um negativo. Quando o zinco ele entra no meio do carbono e do cloro, ele já perdeu 2 elétrons. Uhum. Para ele entrar no meio do carbono e do cloro, ele deu um elétron para o cloro e um para o carbono. Por isso que o carbono é negativo e o cloro é negativo. Se aquele carbono não fosse negativo, como é que o H+ ia se ligar nele? Como é que ia formar um alcano? Não teria como. Não teria 2 H+ se juntarem. Ou 2 H- se juntarem. Tem que ser um carbono negativo para pegar um hidrogênio positivo. Tem que ser e aí, professor, o Br fica neutro, então, né? Por isso que fica... Se você fosse colocar carga em cima de cada elemento, é 2 mais no zinco, 1 menos no Br. Só que eu não ponho a carga em cima de cada um, eu ponho a carga na espécie. 2 mais no zinco, 1 menos no Br, quanto que é a carga final dessa espécie? Entendi. 1 mais. Mas eu poderia colocar 2 mais em cima do zinco, 1 menos em cima do bromo. Também não está errado.
Entendi. Por isso que aquele cloro menos zera a carga. Um cloro menos, um zinco 2 mais e um bromo menos, fechou a conta das cargas. Então, eu simplifico. Então, em vez de colocar zinco 2 mais, Br 1 menos, eu coloco zinco 1 mais, associado ao cloro 1 menos. A conta das cargas fechou, de qualquer jeito. Tá, entendi. E aí, professor, o zinco vai fazer ligação com o cloro, então? É, iônica. É que é a mesma ligação que ele já faz com o bromo. O zinco faz duas ligações. O zinco está 2 mais. Ele está ligado a um cloro menos e a um bromo menos. São duas ligações iônicas. É porque aquela ligação inicial entre zinco e bromo sempre foi iônica. Aquela ligação entre zinco e carbono, assim como magnésio e carbono, tem autores de livros que eles falam o seguinte: essa ligação não é iônica, porque ligação iônica é entre dois íons, e o carbono não é um íon. Então, tem autor que fala assim: a ligação entre carbono e um metal, zinco, magnésio, cobre, é uma ligação covalente de altíssima polaridade. Esse altíssima polaridade implica em dizer que o zinco é positivo e o carbono é negativo. Mas aquilo, no fundo, é uma reação covalente de alta polaridade. Enquanto que a ligação entre zinco e bromo, cloro e iodo é sempre uma ligação iônica. Entendi, professor. Tá? Então, Entendi, tem esses obrigada. detalhezinhos de como eles nomeiam essas ligações. Uhum. Obrigada, professor. De nada. Mais alguém? Pessoal, então é o seguinte. Já finalizando aqui a aula, tá? Vamos aguardar aí até a próxima semana. Essa quinta estarei no AVA, né? Naquele horário lá de plantão, que ninguém está usando, enfim. Pode ser o WhatsApp, pode ser o e-mail, tá? Mas eu tenho que ficar conectado de plantão no AVA. E vamos aguardar até quarta-feira que vem para ver se tem alguma novidade. Não tendo nenhuma mudança, para a gente não ficar atrasado na matéria, volto com vocês na quinta-noite. Ainda não sei o horário, vou combinar com a Bárbara, naquele nosso horário de aula de laboratório. Tá bom? Agradeço a todos pela presença, muito obrigado pela participação. E até semana que vem. Tenham uma boa semana e um bom feriado, né? Final de semana tem feriado de novo, de 4 dias. Né? É o mês dos feriados. Tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Um beijo a todos professor. aí. Obrigado. Obrigada. Tchau, Thaís. De nada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Yeah, why not?